Olá pessoal, vamos dar sequência no vídeo anterior então. Eu vou tentar, ao invés de fazer um vídeo mais longo, deixa eu ver se está gravando não, tá. Eu completo o raciocínio no vídeo na sequência, então assim não fica um vídeo de 1 hora, fica um vídeo de 20, 30 minutos, né? E vocês vão ter vídeos com maior frequência. É que o ventilador fica ligado e às vezes parece que o som estava ruim, mas aparentemente dessa vez não interferiu no som. Então vamos lá, para quem não assistiu o vídeo anterior, está aqui, essa aqui é a nossa rifinha, você pode mandar uma mensaginha para a Vanessa nesse telefone aqui da Vanessa, que é o nosso suporte, para você concorrer a um abraço. Olha que maravilha, né? Porque tiraram tudo que a gente tem, não vou ficar repetindo isso aqui, está aqui o apoio ao nosso canal, tá vendo? Essa é a maneira de vocês apoiarem o nosso canal, nesse telefone você não precisa nem ligar, basta você escolher um número aqui de R$20, né, que é a cota para patrocinar o nosso canal, e no fim você vai concorrer a um abraço, tá bom? Que é o que nos permitem fazer hoje. Então, e que aqueles que não querem podem fazer aqui pelo Pix, normalmente aqui, mas os que quiserem participar dessa brincadeira, né, de apoio ao nosso canal, já que nosso canal não é monetizado há muitos anos, né, tá aqui, deixa eu sair daqui, tá vendo aqui, apoio ao canal? Então você liga no telefone da Vanessa, e liga ou manda uma mensagem, simplesmente que ela vê, tá bom? É diferente do meu aqui, que eu só vejo se vocês telefonarem por causa da quantidade de mensagens. E aí a gente sorteia um abraço, um brinde para vocês, ou dá um prêmio lá de qualquer coisa, sem nenhum compromisso, né? Eu posso mandar um prêmio lá de R$1.000, o que vocês preferirem. À medida que a gente for fazendo, vocês vão dizendo o que vocês preferem. Manda mensaginha no telefone aqui da Vanessa, nesse telefone aqui. A Vanessa aqui, tá vendo o nome dela ali, né? Então vamos lá, pessoal. Estava falando no vídeo anterior, então, sobre essa nova esquerda. Quem perdeu lá tem que assistir o vídeo anterior. Mas eu estava dizendo isso, todo o pensamento anarcocapitalista, libertarianista, né? Eles são o protestantismo, todos esses movimentos são movimentos revolucionários. Então não adianta, eu estava dizendo lá que só existe uma religião, Jesus criou essa religião, é a Santa Igreja Católica, que não tem absolutamente nada a ver com essa igreja, com essa falsa Igreja Católica aí do Vaticano, desse demônio aí chamado Bergoglio, não tem nada a ver com isso. Então, eu estava dizendo que tem canais aí com 1 milhão de inscritos, com 50 mil pessoas ao vivo assistindo os pastores, achando que estão fazendo a coisa certa, e tudo isso é parte desse processo de subversão. E a pessoa não entende, ela é protestante e ela acha que ela está sendo cristão de verdade, quando na verdade ela é um revolucionário, tanto quanto o libertário, o anarcocapitalista. Então não existe uma diferença entre o protestante e o anarcocapitalista. E a maioria dos anarcocapitalistas ou dos libertários, não existe essa diferença entre o protestante e o libertário. Vocês entendem que todos acreditam que estão defendendo boas ideias. E nós vamos falar nisso no nosso curso, que eu vou divulgar aqui em breve, todo dia. Agora eu vou falar do nosso site para vocês irem se inscrever no nosso curso para aprender com detalhes tudo isso. Vamos ter um módulo falando só sobre esse processo de subversão, onde aquele ex-agente soviético, Yuri Bezmenov, ele explica com detalhes como nós participamos desse processo de subversão sem nos darmos conta de que estamos fazendo isso. Tá bom? Então, eu vejo ali, teve um comentário só, no canal do Paulo Cogos, né? Um abraço de novo, Paulo, quando quiser. Paulo está convidado para vir no nosso canal para a gente bater um papo sobre esses assuntos. Né? Nós vamos falar principalmente sobre a origem do libertarianismo na esquerda socialista, né? Com a ideia de pôr fim à propriedade privada, que é assim que surge o libertarianismo, dentro do socialismo. Bom, enfim, e a gente conversa sobre isso. Eu estava falando, nós vamos ter um módulo só falando sobre esse processo de subversão, que a gente não consegue entender. Então, o protestante de hoje, ele nada tem a ver com o protestantismo lá do passado, que é um movimento político, que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, criado pela Inglaterra, França, pelos inimigos do Império católico, cristão, né, e que odiavam os reis, porque, claro, do jeito que se você, que é uma boa pessoa, se tornar um rei hoje, um presidente, metade vai te odiar, independente do que você faça. Então esse ódio
à igreja, esse ódio ao Papa que hoje os protestantes têm, que aparentemente é uma coisa nova, é o mesmo ódio que deu origem a toda a destruição da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente lá com o anglicanismo, que nem o Frei Tiago sempre fala. Esse ódio ao Papa, que é essa ideia de que não, nós vamos ser cristãos, né, nós aqui, protestantes, mas nós odiamos o Papa. Então, essa ideia é cabalística, vem do Talmud, né? Também não vou mais entrar em detalhes aqui, infelizmente nós vamos falar sobre isso no curso, porque aqui não posso mais falar nada. Então, antes de eu continuar, por favor, pessoal, aqueles que querem apoiar o nosso trabalho, porque isso aqui é para eu não desistir de falar no YouTube. Ao contrário de todos os outros YouTubers, todos são monetizados, eu não. Esse aqui é o 5º canal já que eu estou passando por isso, não posso monetizar. A única forma de vocês colaborarem é por essa brincadeira aqui, compra das cotas, e você vai concorrer a um abraço, tá bom? Então, vamos lá. E aqueles que podem, têm condição, podem nos ajudar pelo Pix, tá bom? E sobre o nosso curso, deixa eu fazer um aviso. Aqueles que realmente não tiverem condição, que estão comigo há muitos anos, falem comigo, que né, já me ajudaram durante muitos anos, a gente dá um jeito de vocês fazerem o curso, né? Porque eu não quero que pessoas que estão comigo há tantos anos, porque não têm condição financeira, não consigam. A gente vai tentar fazer o que for possível, tá bom? Não depende da gente também, porque a plataforma cobra lá um tantão, a gente escolheu uma plataforma que cobra menos, né? Enfim, mas vamos em frente. Então a ideia é a seguinte, pessoal, a ideia a nova esquerda que eu venho falando, que eu falei no vídeo anterior e vou continuar explicando, nesse módulo aqui do YouTube, dessa nova era nossa, onde eu não posso falar nada, onde tiraram tudo da gente, roubaram até o dinheiro da rifinha, nossa, e não devolve, o banco não devolve o dinheiro. Eu tenho que falar sobre coisas que eles ainda permitem, que são coisas que, assim, não vão afetar o sistema hoje, mas se a gente insistir em ensinar para os nossos filhos, certamente nós vamos salvar muita gente, muitas vidas ou muitas almas. E muitas almas, né, provavelmente. Então, assim, pessoal, não existe uma maneira da gente ser protestante, o próprio nome da palavra, esse ódio ao Papa criado por essa revolução, né, chamada protestantismo, nada tem a ver com o cristianismo. É um movimento político, então não existe uma maneira de ninguém ser protestante e ser um cristão. Né? O protestantismo é um movimento revolucionário do mesmo jeito que o libertarismo. E eu estava falando no vídeo anterior, por que nós não precisamos desse rótulo de libertário? Porque quando Jesus se faz, né, Deus se faz homem, anda entre nós, Jesus diz, explica a César o que é de César, não é a cara dele que está na moeda, então dê para ele o que é dele, e para mim, né, aos que me seguem, será dado o reino dos céus. O meu reino não é desse mundo. Então, nós temos que entender, prestem atenção nisso aqui que eu vou falar. Toda a ideia do libertarismo, o anarcocapitalismo que seja, o libertarismo, não é liberalismo, não, libertarismo. O liberalismo a gente sabe que é um movimento revolucionário, e o libertarismo, aparentemente, as pessoas acham que é diferente e não é. Toda a ideia libertária, ele é baseada no materialismo. O materialismo, que é inimigo do cristianismo, inimigo do que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Então, pronto, pessoal, ponto final. Está definido que o cristão, o católico, não pode ter o rótulo de libertário, porque ele é um movimento revolucionário, porque Jesus diz uma coisa e o libertarismo diz outra. Jesus diz o seguinte: vocês podem fazer o que vocês quiserem, não me interessa o que vocês fazem com o dinheiro, façam o que vocês quiserem, porque não é o material que importa. Não é a vida nesse mundo que importa, é no próximo. Nesse mundo o que importa é vocês fazerem a coisa certa, porque vocês vão ser julgados pelo que vocês fizeram aqui. Nós estamos aqui para aprender a evoluir como seres humanos, e é essa evolução que vai determinar se a gente vai ascender ou se vai pegar o elevador para o andar de baixo.
Então, Jesus não está nem aí. Então, toda essa ideia protestante ou mesmo libertarismo, aí, né, do libertarianismo, de que o dinheiro é o que importa, de Pablo Marçal, por exemplo, parabéns para o Pablo Marçal por tudo que ele está fazendo, né? Não temos que fazer um parênteses aqui, porque ele está sendo um herói, lutando contra essa máfia toda, salvando muitas e muitas vidas, né? Milhares e milhares de vidas, muito provavelmente, então isso não pode ser ignorado. E agora, o outro fato, a análise fria dele, como político, que pode vir a tirar milhões de votos do presidente Bolsonaro e colocar a esquerda no poder de novo, porque ele não vai se eleger, mas se ele tirar 10 milhões de votos do presidente Bolsonaro, ele vai impedir que o presidente se eleja. Depois de todo o trabalho que o presidente está fazendo com o Trump, com o Musk, por causa de um cara que nem o Pablo Marçal, que é uma besta ignorante, um analfabeto político, um inconsequente, um materialista, a esquerda pode voltar ao poder. Vocês percebem o que eu estou falando? Essa é a nova esquerda. Então você vai falar, mas o Marçal não é de esquerda. Não, não é mesmo. Mas ele pensa que ele não é. Ele não é da esquerda socialista marxista clássica. Mas o materialismo que ele defende, o libertarismo defende, é o mesmo inimigo do cristianismo. É o mesmo movimento revolucionário anticristão. Enquanto Jesus diz, não interessa se você não tem esse negócio de igualdade social, de igualitarismo, que todo mundo tem que ganhar a mesma coisa e, né, ter a mesma condição financeira. Jesus nunca disse isso, Deus não está nem aí para esse negócio. Todo esse movimento revolucionário protestante, dessa nova, esse neopentecostalismo, né, que fala que a teoria da prosperidade, né, que você tem que ficar rico e ganhar dinheiro, que Deus é fiel, que Deus apoia, que Deus vai te dar, não sei o que. Isso é conversa de bandido, pessoal. Bandido para seduzir inocentes, subversão, a subversão de Lúcifer. Então, sinto muito em dizer a todos que estão aí, esse movimento libertário não tem nada de cristão, ele não tem como conviver em harmonia com o cristianismo. Por quê? E nós não precisamos, por causa disso que eu estou explicando, porque quando Jesus deixa claro que a vida nesse mundo, que o dinheiro, a vida material não interessa, ele está deixando claro e todo mundo livre para fazer o que quiser. Ponto final, acabou a conversa. Então, já está prevista a economia livre nas palavras de Jesus. Então a igreja, a Santa Igreja Católica de verdade, não essa falsa igreja do Bergoglio, do Vaticano aí, a Santa Igreja Católica de verdade, que é de fato a igreja de Jesus Cristo, né, que nem doente mental e retardado fica falando que o Constantino, um imbecil analfabeto que nem Adrilles, Pedro Bial e esses cães pastores, não, foi o Constantino que criou a igreja 400 anos depois. Doença, isso é doença, tá bom? É todo esse processo de subversão. Então, vocês percebem que eu luto contra isso, eu tento explicar tudo isso, mas eu sou, que nem lá o João Batista, vocês falam, né? Uma voz no deserto, ninguém ouve. Não tem como o libertarianismo ser um aliado da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem. Porque ele prega essa liberdade econômica e não só a liberdade econômica. Se você estiver falando sobre essa liberdade econômica, ainda passa, né? Porque você vai falar, não tem que ter Estado, não sei o quê, mas Jesus nunca disse que não tem que ter Estado. Ao contrário, disse, você pague os impostos que você tem que pagar, obedeça ao Estado, foi isso que Jesus falou. Então essa ideia de que sem Estado nenhum é inconcebível, é imatura, é infantil. Então, como é que vai haver por exemplo, alguns exemplos. O Brasil vai realizar o comércio exterior com outras nações se não tem o Estado para fazer essa negociação. Nós vamos pegar o telefone, a população vai comercializar com outros. Maravilha, sim, maravilha. Sempre vai existir uma camada de miseráveis que passa fome e morre de fome, e essas pessoas têm que ter uma certa proteção. Não é protecionismo, não é populismo estatal, socialista, né? Nada dessa porcaria. Acontece que a população inteira se organiza, por exemplo, e cria uma figura de um Estado.
Para quê? Bom, vocês é que não fazem porcaria nenhuma, vocês não vão lutar numa guerra, nós vamos lutar na guerra para proteger o povo, ou vamos lutar aqui dentro para impedir que os inimigos dominem a nossa sociedade, né, a nossa comunidade. Essa é a força armada de um país, é o próprio povo se reúne para proteger o povo, seja de uma ameaça externa ou interna. E nós só vamos falar disso daqui para frente no curso, no nosso site. Aqui eu não posso mais falar sobre isso. As nossas Forças Armadas não sabem mais o que é uma Força Armada, né? E o Estado é a mesma coisa. Ó, como você é muito velho para você lutar numa guerra, você vai cuidar da parte burocrática. Tá vendo aquelas miseráveis ali passando fome? Eles trabalharam a vida inteira, eles são velhos, eles não têm mais condição de plantar a comida deles. Então vocês vão fazer o seguinte, pega um pouquinho de cada um e vai dar um prato de comida para aquela pessoa sobreviver. Porque se deixar para o povo lembrar que aquele povo está morrendo, não, ninguém vai lembrar. Quando que o povo lembra? Olha, meu Deus do céu, pessoal. Deixa eu ver quanto tempo eu falei aqui. E eu vi um monte de gente falando, inclusive o Paulo lá, um abraço para o Paulo de novo, obrigado pelo convite, Paulo. Que aquilo lá no Rio Grande do Sul que o povo está fazendo é libertarianismo. Não, isso não tem nada a ver com libertarianismo. Aquilo lá é a caridade cristã, pessoal. Aquilo é cristianismo. Quando a gente está vivendo uma situação de caos e desespero, o cristão, né, tem uma musiquinha, como é que é a musiquinha? Eu lembrei, que a igreja canta aqui, a musiquinha, né? A igreja católica, que não é mais católica, é protestante, mas tem a musiquinha. Os cristãos tinham algo em comum, é assim, né? Dividiam seu dom com alegria. Deus espera que o dom de cada um se reparta com amor no dia a dia, não é isso? É isso, né? Em outras palavras, isso é o que se espera de um cristão. Se você é mais rico do que o seu irmão, seu safado, ignorante, filho de uma porca, o que Deus espera é que você divida esse dom que Deus te deu, de você acumular riqueza, com o seu irmão, principalmente seu irmão de sangue. Não é que nem maldito esotérico, aí demônios falam que não, você não pode ajudar o irmão, o espiritismo, você não pode estender a mão para o irmão, quer dizer, isso é o oposto do cristianismo. Essas pessoas acham que são cristãos, quer dizer, a maioria não, a maioria são ateus mesmo aí, demoníacos aí, né, enfim. Mas essa é a ideia. Então, aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul nada mais é do que a caridade. A caridade é a obra que o protestantismo não acredita que salva, que a Santa Igreja, que Jesus ensinou, que está na Bíblia. Aí os débeis mentais que ouviram o cão pastor falar a vida inteirinha, onde é que está na Bíblia? Está lá na Bíblia, basta que você procure nos livros que os demônios protestantes arrancaram, vá perguntar para um padre, não para o cão pastor. Tudo que a gente fala, que a igreja fala, está na Bíblia. E graças a demônios que nem Lutero, Bergoglio, Calvino, é que essas coisas são esquecidas. Então, o Jesus ensinou que é pela obra, não é só pela fé, não. Não adianta você falar, não, eu tenho fé em Jesus, em Deus, então eu estou salvo. Não, senhor, meu filho. Se você está vendo aquela gente passar necessidade, naquela miséria, naquele caos, naquela destruição, aquela morte, aquele sofrimento, e você vira as costas e fecha os olhos e não faz nada, se você vê o seu irmão de sangue, que se matou a vida inteira, mas não conseguiu ganhar dinheiro quando você não estende a mão para ele, você está condenado ao inferno. Essa é que é a verdade. Então é a obra que salva. É a obra que o cão demoníaco do Lutero, do Calvino, desse Bergoglio, dizem que não existe. Né? O Bergoglio ainda não fala isso, mas é o protestante que acha que a obra não salva. Então deixa aquele povo se ferrar lá, todo mundo morrer mesmo. Não importa isso para Deus, né? Não importa. Então é isso. Isso é o cristianismo, pessoal. Essa é a caridade católica que Jesus ensinou. Tem nada a ver com libertarianismo. Ah, porque são as pessoas, não é o Estado. Não, vocês estão misturando alhos com bugalhos. É um maldito Estado. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando ou não está gravando? Está gravando. É o maldito Estado comunista, ateu, inimigo declarado de Deus, que vive com o único propósito de exterminar seres humanos.
reduzir a população do planeta. Esse é o nosso Estado. E aí as pessoas ficam assim, olha, surpresinha, olha lá, é a população que está se ajudando, o Estado não está fazendo nada. Mas quem fica surpresinho com isso, ou é muito infantil, pessoal, ou tem problema mental, ou é imaturo demais para entender, ou é burro demais, ignorante demais para entender o mundo que a gente vive. Você esperar que o Estado cubano, que a Coreia do Norte se importe com o que as pessoas estão sofrendo, estão ficando loucos. Estão ficando loucos. Aí o cara faz vídeo dizendo que é o libertarianismo, que as pessoas que estão se ajudando e o Estado está atrapalhando. Não, o Estado não. Nós não temos um Estado criado pelo povo, como deveria ser, para cuidar desse povo. Isso não é um Estado. Isso é uma maldita ditadura comunista que vive para matar, escravizar o povo. Então vocês não podem confundir uma ditadura comunista com o Estado criado, que a sociedade criou para organizar a sociedade. Vocês estão misturando as coisas, vocês só confundem as pessoas. Não, mas que a Coreia do Norte não tem dó da população. Não tem, lógico que não tem. Está todo mundo em campo de concentração. Eles não se importam com o sofrimento. Então não é o Estado. Não é Estado, pessoal. É uma ditadura comunista. Se a gente fosse falar do Estado, seria um Estado cristão. Livre, que não existe para oprimir. Então, se nós vivêssemos... Entendam isso, pelo amor de Deus. Está todo mundo misturando a coisa. Se nós vivêssemos numa nação cristã, católica, que foi a formação do Brasil, antes desses demônios maçons, né, das Forças Armadas transformarem o Brasil nessa nação maçônica inimiga de Deus aí. Se nós vivêssemos naquela sociedade cristã, obviamente que o Estado estaria ajudando. Porque o preceito cristão que formava a sociedade era ajudar o povo, era ter caridade. E as pessoas que estão se ajudando iriam ajudar normalmente, porque é assim que se consegue uma vaguinha no céu, pela caridade, ao contrário do que o protestantismo acredita. Eu garanto que tem um monte de protestantes aqui, talvez me ouvindo, porque muitos já foram embora, porque não tem estômago para ouvir a verdade, né? Acha que eu estava falando no outro vídeo, teve uma mulher que falou, não, eu gosto do Dr. Marcelo, mas ele ataca os protestantes. Eu não estou atacando a pessoa que está com a Bíblia, aí no rezar, buscar Jesus. E eu não ataco ninguém, eu estou contando a verdade do protestantismo. Essa é a verdade do protestantismo. Então, quer dizer, eu tenho certeza que os protestantes aí não sabem que o protestantismo diz que a salvação só vem pela fé, não vem pela caridade. E está na Bíblia. O que Jesus disse, a igreja sempre ensinou, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo sempre ensinou, a Santa Igreja Católica, não essa porcaria demoníaca que está aí do Bergoglio, sempre ensinou, é pela fé e pela caridade. Se você abandona o seu próximo, não divide o seu dom, o dom que você recebeu de Deus, de enriquecer, se você não divide isso com o próximo, você tem a alma condenada ao inferno. Tá bom? Então, deixa eu ver quanto tempo eu falei. 20 e poucos minutos, tá bom. Vou tentar fazer vídeo nesse tamanho aqui, para a gente não se estender demais. Então, todo esse pensamento que está permeando a direita, eu estou falando da direita, de bandido, né, de psicopatas, de esquerdistas, essas pessoas eu não falo aqui. Né? Eu já dei o exemplo 1000 vezes, são 2 times jogando, eu tento corrigir o meu time. Não tem como o Brasil e a Argentina estar jogando, eu mexer no time da Argentina. Dizer o que eles têm que fazer ou deixar de fazer. Eu vou mexer no meu time. Isso é outro processo de subversão que essa direita não consegue entender. Eles ficam falando do time da Argentina como se isso fosse mudar o time do Brasil, que está perdendo de 7-0 da Alemanha. Para para ganhar o jogo, a gente tem que corrigir o nosso time. O nosso, e esse processo de subversão faz com que essas pessoas acreditem que elas podem ficar falando do inimigo que isso vai mudar alguma coisa. Não vai mudar. Não vai mudar. As pessoas vão ter consciência, mas não vai mudar a realidade. Ter consciência não muda a realidade. O que o Musk está fazendo não muda a realidade. Eu vou falar no próximo vídeo. O que muda a realidade são as nossas atitudes, é o que o nosso time faz. Tá bom? Então,
O que a direita está fazendo hoje, tudo é exatamente o que esse processo de subversão soviética planejou que a gente fizesse. Então, não existe salvação por meio dessa direita que está aí. Essa direita revolucionária, anarcocapitalista, libertarista, protestante, liberal, nada disso. Né? Porque é o que eu estava dizendo. Se você pegar o libertarianismo no sentido econômico, tudo bem, ele fala, não, tem que ter liberdade, o Estado não pode mandar a gente dizer o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer com o nosso dinheiro. Ótimo, isso é o que Jesus ensinou. Isso é o que a igreja sempre ensinou. Então, você não precisa do libertarianismo. Só que o libertarianismo traz consigo toda uma quantidade imensa de pautas comunistas. Do tipo dessa, que você pode defender a liberdade do sujeito ser nazista, liberdade do sujeito ser comunista, dele defender o aborto, dele defender as drogas, liberação, enfim. Isso é o libertarianismo. Se você pode tudo, pode tudo. Quem disse isso foi Lúcifer, não Deus. Então, pessoal, o amigo Paulo Cogos, inclusive, não existe a possibilidade de você ser um libertário e um cristão. Ponto final. Nós podemos fazer vídeos aqui de horas e horas falando sobre isso, mas basta uma leitura rápida, basta você entender o que é o cristianismo e o libertarianismo, você vai entender, não, mas eu defendo a liberdade econômica que o Estado não tem que dar. Quem defendeu isso foi Jesus. Foi Jesus que defendeu isso. Façam o que vocês quiserem com o dinheiro de vocês. É problema de vocês. Não estão nem aí com o dinheiro, foi isso que Jesus falou. Mas ele disse, pague os impostos, obedeça ao Estado. Então, ele nunca disse que vocês têm que ser anarquistas e dirigir a própria vida. Nunca! Isso nunca existiu. Então, esse é um conceito completamente anticristão. O Estado tem que existir, sempre vai existir, não existe a menor possibilidade de uma sociedade sem Estado. Né? Como é que vai existir a polícia? Quem que vai regulamentar? Aí, no fim, quando você fala isso com um anarcocapitalista, com um libertário, eles falam, não, mas tem que existir um estadozinho ali, mínimo ali, para cuidar dessa... Então não é libertarismo, então. Não é anarcocapitalismo, então. Tem que existir o Estado mínimo. O Estado mínimo é o Estado mínimo do Milei, o Estado mínimo do Bolsonaro, que nem eu falei lá para o pessoal do Paulo Cogos, mas onde? Onde que o Milei é melhor do que o Bolsonaro? Em lugar nenhum. O que o Milei fez que é diferente do que o Bolsonaro fez, do Paulo Guedes fez? Nada, absolutamente nada. Vai acabar com o Banco Central. É lenda, é lenda. Eu quero ver fazer e colocar em prática. E ninguém disse que essa não é a intenção do Guedes, do Bolsonaro para um futuro mais distante. A questão é conseguir fazer isso hoje. Hoje. Então, é muita ansiedade juvenil, infantil, adolescente, para falar sobre política. Política não é economia. Eu falei para... Deixa eu ver quanto tempo. Eu falei para o Paulo Guedes lá, eu tenho 20 livros escritos, 20 livros, nós vamos disponibilizar agora, se Deus quiser, a partir de agora, no nosso site. Todos os meus livros eu vou tentar disponibilizar, só que eu tenho que escrever tudo de novo, revisar tudo de novo, porque eu falei uma palavrinha aqui sobre um inseto aí, né, que não é um inseto, é um aracnídeo, se é que vocês me entendem, que é aracnídeo que pica assim, né? E o canal foi quase banido. Eu não posso falar. Então eu tenho que revisar, mudar tudo que está escrito no livro, porque senão eu vou ser processado, depois na hora do processo, chega que nem chega aqui, a gente não tem ajuda nenhuma, nem aqui na rifinha. Na rifinha não é rifinha, é para concorrer ao abraço, é só uma compra de cotas para a gente apoiar o canal. Está aqui, apoio ao canal. Não é rifa, porque não pode fazer rifa. Então, quem ajudar a gente vai concorrer a um abraço aqui, tá bom? Liga para Vanessa, liga lá, manda uma mensagem para a Vanessa, pode ajudar no nosso canal ou aqui colabora com a gente pelo meu Pix aqui. Bom, então nós vamos falar mais sobre isso muitas e muitas vezes ainda, tá bom? Só, porque como veio bastante gente, eu não acabei no vídeo anterior, bastante gente do canal do Paulo Cogos, muito obrigado a vocês todos. Então, pessoal, eu sei exatamente o que é o libertarianismo, eu já cansei de ensinar sobre isso, né, mas funciona da maneira que eu estou explicando aqui. A mesma coisa no que diz respeito ao tal do Bitcoin, do 38, daquele sequelado lá, um analfabeto político, né? Completamente anticristão.
O cara fica falando em Deus e a Bíblia todo dia, os aspectos mais radicais, absurdos, ridículos da Bíblia, que você tem. Só faltou ele falar que a gente pode bater na mulher da gente, só faltou isso. Mas ele fala que a mulher tem que estar ali para servir o homem mesmo, que ela não tem que ter prazer no negócio, no sexo, que ela não tem que achar bom ou ruim, que ela está lá para servir o homem, porque a Bíblia fala isso. Quer dizer, dá uma interpretação completamente equivocada ao negócio. Então, essa é a nova esquerda. É esse monte de besteira que vai chocar as pessoas que não sabem o que é o cristianismo, o que Jesus ensinou, não sabem o que é ser cristão, e ouve um imbecil daquele falando e pensa que nossa, o cristianismo então é um horror, imagina uma menina ouvir isso, né? E aí o cara vem com aquela solução mágica, né? Comprar Bitcoin e vai fugir do país, que a solução é individual. Pensa em você. Tem que pensar em você, igual o demônio lá de Novo Teto. Pensou em você. Você tem que pensar que nós vamos... Né, que se dane, eles só vão pensar neles. O outro lá, é Bitcoin e fugir do país, que não tem conserto isso aqui não. Quer dizer, então a gente está se matando para lutar, o Bolsonaro se matando, saindo do hospital. A gente está aqui doente, vindo aqui fazer o nosso trabalho, cansado, quebrado, falido, sem nenhuma ajuda, mas o cara acha que a solução é fugir do país. Então nós temos que falar muito sobre isso ainda. Tudo isso é parte desse processo de subversão. Então, eu adoro a ideia do Bitcoin. Então eu fico falando isso aqui, as pessoas ficam achando que a gente não gosta do Bitcoin. Pessoal, não tem nada a ver uma coisa com outra. O Bitcoin, comprar ações na bolsa, o que quer que seja, você mandar dinheiro para um paraíso fiscal aí, criar uma offshore, eu sei lá, qualquer porcaria dessa. Eu sou a favor, a ideia é ótima para a gente tentar escapar do Estado. O que eu estou falando não é de hoje, muita gente, inclusive eu falei com um abraço para o amigo Dario, que ele estuda bastante, ele investe nisso também, como todo mundo hoje em dia aí faz. Vejam, pessoal, nós estamos falando de um controle mundial da economia, controle mundial de dinheiro virtual, do fim dos bancos, fim do dinheiro físico, controle de internet. Então, assim, pode demorar, mas o que eu quero dizer é que essa solução mágica não existe. Você acreditar que eles vão controlar tudo, todos os aspectos da nossa vida, mas não vão controlar a internet, vão permitir que você acesse os seus bitcoins, é ser muito infantil. É ser criança mesmo. É só criança que pensa assim. Então, nós não estamos falando do controle aqui no Brasil, não, que nem o amigo Dario me falou, né? Que, aliás, é um cara muito inteligente aí que está ajudando a gente a fazer o site. Não, se acontecer alguma coisa, você vai lá para as Maldivas, pega lá o seu laptop, saca seu dinheiro lá no Bitcoin, usa, maravilha. A questão é que nós estamos falando de um controle mundial. Ninguém vai mais ter internet. É disso que nós estamos falando. Ah, mas como não vai ter? Não vai ter, do jeito que não tem em Cuba. Não tem. O que você tem é um acesso restrito, permitido pelo governo. Você não vai ter como acionar seu Bitcoin, acessar. Não vai ter como. Bom, isso pode demorar, pode ser agora, daqui a um ano, pode ser daqui a 10, 20, 30 anos, até lá a gente já morreu, mas o que eu estou dizendo é isso, essa solução mágica não existe. A solução é a gente resgatar realmente a cristandade. Né? Nessa sociedade cristã, católica, você é livre para fazer o que você quiser com o seu dinheiro, porque não é o dinheiro que importa, é a sua alma que importa. Então, todo o libertarianismo está errado, porque ele é um movimento materialista, que diz a mesma coisa que o Pablo Marçal, aí, essa gente que o 38, que é o dinheiro aqui, é o que você faz com a economia, com o seu dinheiro, você tem que adotar para si esse movimento revolucionário, libertário, que é isso que importa. Não, não é isso que importa. Porque Deus não liga para o que acontece com o dinheiro da gente, se a gente prospera ou não nesse mundo. É com a nossa alma que ele está preocupado. Então, se a gente vai ganhar mais ou menos, não importa. E, de novo, Jesus nunca disse que a gente não tem que ter um Estado, que não tem que pagar os impostos, nada disso. Isso, em outras palavras, é o quê? É o Estado mínimo do Bolsonaro, do Guedes, do Milei. É o Estado mínimo que ele cuida daquilo que é extremamente necessário, que a população não tem como cuidar, porque a população só faz o que está fazendo no Rio Grande do Sul no momento de caos,
de desastre, aí um estende a mão para o outro. Se o outro está se afogando, você não vai deixar o outro se afogar, você estende a mão e salva. Mas se está tudo bem ali e você cuidando da sua vida, você não vai estar preocupado se tem um cara se afogando ou não. Você vai curtir a sua vida. O problema é dele, é que ele foi irresponsável, foi nadar, não sabia, morreu afogado mesmo. Agora, quando é uma catástrofe, todo mundo vai se ajudar. Isso é ser cristão. Nós somos assim, não é porque é uma intenção assim, orgânica que a gente tem, uma iniciativa que parte da gente. Não, nós somos ensinados a ser assim. Deus nos fez assim. Mas a gente só faz isso no momento de sofrimento. Né? No dia a dia nosso, quando a gente está correndo, trabalhando, isso aqui, você vê alguém jogado na rua, você não vai parar o seu carro no meio da estrada para ajudar um mendigo. Funciona desse jeito, é desse jeito que funciona. Então não tem nada a ver com o tal do libertarianismo. Então, todo esse movimento que eu falei, que vem surgindo, MBL, anarcocapitalista, libertarismo, protestantismo, que cresce assim absurdamente, esses canais aí gigantescos de protestantes aí, falando bobagens e mais bobagens, materialista em cima de materialismo, em cima de revolucionarismo, enfim. Aí você pega, vai somando tudo isso que eu falei até agora, aí você pega canais esotéricos, ocultistas, satanistas, esotérico assim, que é um exemplo do que eu estou falando. Até uma amiga me falou esses dias assim, não, olha, eu não fico vendo esse sofrimento, aquela coisa, não, porque eu sou metafísica. A amiga sabe do que eu estou falando. Eu sou metafísica e esse pessoal venderam peixe para eles que eles têm que vibrar na luz. Eles só podem pensar em coisas boas, igual a Poliana, igual a Alice no País das Maravilhas. Jesus diz é o oposto, que é pelo sofrimento que a gente evolui e ganha o direito de estar no céu ao lado de Deus. De estar na presença de Deus, é pelo sofrimento. E eles ensinam o oposto, que você não pode sofrer, que você tem que vibrar na luz, só pensar coisas boas. Quando alguém vai falar uma coisa ruim para você, você tem que ignorar, sair de perto, você não quer ouvir. O seu irmão que é rico pra caramba, que nem eu tenho um monte de vagabundo, safado na família, demônios, ele não quer ver se o irmão está precisando ou não. Mesmo que o irmão trabalhou a vida inteira, que nem eu, por exemplo. Sou bem sucedido, ganhei meu dinheiro, tô bem. Mas se eu estiver precisando de alguma coisa, não. O irmão milionário esotérico não vai te ajudar. Por quê? Porque ensinaram para ele um desgraçado de um esotérico desse. O ocultista ensinou que você não pode, o espiritismo, estender a mão para o irmão. Não pode. Não pode, que isso está errado. Quer dizer, é o oposto do que Jesus ensinou. Então, quando Jesus fala para você fazer a caridade, que é pela alma, pela caridade que você vai salvar a sua alma, ao contrário do que o protestantismo diz, que é só pela fé, não é só pela fé. Se você tiver... O protestante não sabe disso, que é isso que é ser protestante, desculpa. Eles acham que é só pela fé. Então, é só pela fé. Eu tenho fé em Deus, em Jesus, eu vou me salvar. E que se dane, eu não preciso fazer caridade. Se eu fizer, não vai ajudar a salvar a minha alma. Isso não existe. Isso não é cristianismo. Tá bom? Não é. Então, a pessoa... Você está desesperado, precisando de ajuda, você vai falar, a pessoa não quer ouvir, porque você vai me tirar da frequência, né? E eu tenho que vibrar na luz. Vibrar na luz, luzinha, estrelinha para você. Vou mandar aqui a luzinha daqui lá para o Rio Grande do Sul, luzinha, estrelinha para eles, e aí eles vão se salvar com a minha energia positiva, porque eu sou um co-criador. Vocês já ouviram essa porcaria, né? De demônios, que nem a tal da Orives, lá, que está lá ajudando o Rio Grande do Sul também. Esse material, você, não é Deus que cria, viu? Não é Deus, igualzinho o protestantismo. Não é Deus que cria, porque você é co-criador. Deus cria, mas você também cria também. Então é co-criador. Co quer dizer também, né? Deus cria, mas você também cria. Então você é um co-criador. Olha o nível disso. A gente não cria porcaria nenhuma, né?
porque a gente só faz o que Deus permite que a gente faça. É isso que está na Bíblia. Tá bom? Então, isso tudo que eu falei aqui em 2 vídeos aí de mais ou menos 30, 40 minutos cada um, é para explicar isso. Nós vamos falar muito sobre isso. Tudo isso que está acontecendo é parte desse processo de subversão soviético do Yuri Bezmenov, que explica perfeitamente, mas isso começou muito antes com a Cabala judaica, lá com do Talmud, né, que não tem nada a ver com o judaísmo, não existe nenhum tipo de antissemitismo, né, aqui não tem nada a ver uma coisa com outra. É a explicação que o Frei Tiago dá, que a igreja dá, esses movimentos revolucionários como o protestantismo são criados muito antes. Então, todo mundo que acha que é libertário, todo mundo que acha que é protestante, acha que está fazendo a coisa certa. E está todo mundo errado. Então, se você, segundo os libertários, se você for um protestante só, então, né, não é o bastante. Você tem que ser um libertário para defender uma economia livre. Não, porque o protestantismo, se fosse cristianismo, já defenderia isso. Então, a igreja, né, sempre ensinou essa liberdade econômica. Você não precisa. Por que você precisa de um rótulo econômico para definir a sua opção política, o que você quer para a sua vida? Você não precisa, porque o que é a política, pessoal? A política é tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. É assim que Aristóteles, Platão e os pensadores do passado explicavam a política. Se o que você quer para a sua vida é ser um cristão e uma sociedade cristã, de paz e amor e liberdade, o cristianismo já é isso. Já está implícito, né? É intrínseco. Você não precisa de um rótulo libertário revolucionário. Como que vocês querem viver? Como é que é a economia? O economista de vocês? Um cristão que prega a liberdade, que jamais vai tomar o que é do outro, porque é pecado mortal, roubar o que é do outro, né? Roubar, matar, interferir na vida, escravizar as pessoas, isso é pecado mortal. Então, um cristão vai promover, obviamente, um católico, uma economia livre. Você não tem que ser um libertário. Então, eu estava falando no outro dia, tem 20 livros escritos, não tem nenhuma citação de um filósofo, nenhuma citação de um economista. Prestem atenção, nenhuma citação em 20 livros de um filósofo, nenhuma citação de um economista, nenhuma citação de um advogado, nenhuma citação de um professor de história. Não existe, não é assim que se entende política. O presidente Bolsonaro não é economista, ele é um político. E é o único político do país, é a única pessoa que de fato sabe o que é ser um político. É que nem jornalista, as pessoas não sabem o que é jornalismo. Não existe jornalista. Vocês estão acreditando que existe jornalismo ainda. Isso é a subversão que eu estou falando. Não existe jornalismo, não existe jornalista no mundo. Nesse mundo que a gente vive, não existe, nunca existiu jornalismo e jornalistas. Nem político. Quando você tem de fato um político, que é o presidente Bolsonaro, que de fato ele está preocupado com o que é importante para você, que é isso que é a política, não, o Bolsonaro não é bom bastante porque não é libertário. Mas ele não é economista, ele não tem que ser libertário, porcaria nenhuma. Basta que ele contrate um cara que pensa mais ou menos como a gente quer, que promova o máximo de liberdade possível. O Guedes não é bom bastante, apesar de eu saber que ele é um gênio. Não, porque ele é ligado aos bancos, não sei o quê, mas as políticas dele, para mim, estão todas corretas. Não dá para baixar juros demais, porque o cara tira o dinheiro daqui e vai aplicar nas Bahamas. Porque ele aumentou os juros. Claro que ele aumentou, porque o investidor tem que ficar aqui. Mas queremos um libertário. Tudo bem. Vamos pressionar o presidente que nós elegemos, que é um cara que se importa conosco, que é um cristão de verdade, e vamos pedir para ele, coloca um cara mais no sentido libertário econômico do que o Guedes, que promova mais liberdade. Não tem que ser libertário, que nem o Milei fala, libertar, carajo. Né? Liberdade, Katsu, né? Liberdade. Não é libertarianismo. Tá bom? Eu sei que muita gente vai ficar brava, não vai entender, tanto os libertários quanto os protestantes, mas não adianta, pessoal, não adianta, não tem como eu ensinar política se a gente não entender que tudo isso é subversão, que todos esses são movimentos revolucionários. Todos.
Se a gente não entendeu até hoje ainda que o protestantismo é um movimento revolucionário, que não tem nada a ver com o cristianismo, que foi criado para destruir a igreja, que esse ódio do Papa é criado justamente pelos anglicanos, por esse protestantismo, para dizer o seguinte: não, nós somos cristãos normal, igual aos católicos, só que nós não temos Papa porque nós odiamos o Papa não serve para nada. Isso é um movimento revolucionário. Não existe cristão sem Papa, sem padre, sem sacramento, sem Eucaristia, sem a transfiguração da hóstia, né, no corpo e sangue de Cristo. Isso não existe. Não é o teatro de beber, comer pão e vinho que tem no protestantismo, tá bom? Então, é todo esse processo de conversão que nós vamos falar mais no nosso curso e logo eu vou disponibilizar para vocês as inscrições para quem quiser fazer. Quem quiser continuar aprendendo com a gente, não tem muita condição financeira, pode nos ajudar com R$20 cada númerozinho e você vai concorrer a um abraço, né, nosso, e se Deus quiser, a gente aí mandamos um prêmio para você, né, alguma coisa assim para agradecer a ajuda de vocês, tá bom? É só mandar uma mensaginha para a Vanessa nesse telefoninho aqui de suporte, né, e aí a gente conversa com vocês, agradece e continuamos aqui o nosso trabalho. Já que agora nós podemos monetizar o canal, se a gente quiser tentar pela quinta vez, né, sexta vez já? Vanessa? Oi. Quinta vez, canal, seis canais. 6 canais ou 5 canais, não presta atenção mesmo, né? É. Ah, meu Deus do céu, 5. O que você está ouvindo aí? Deus me livre. É isso aí. Fica com essa maldito telefone na orelha o dia inteiro ouvindo essas coisas aí. Mas ela está trabalhando ali, tudo bem, mas esse celular é isso aí. É um inferno. Esse negócio desprende a gente da realidade. E a gente esquece das coisas que são importantes de fato, tá bom? Então ela vai estar lá no telefone justamente ajudando para receber as mensagens de vocês e poder nos ajudar para a gente continuar o trabalho aqui para atingir pessoas que a gente não consegue atingir lá na plataforma, que eu acho que vai custar em torno de R$500, R$600, só que é dividido em 10, 12 vezes, né? Vai pagar R$50 por mês. Então, é barato, R$50, R$60. Quer dizer, o valor do curso inteiro é menos do que uma mensalidade numa escola. E vocês não vão ter acesso a essa informação que a gente tem nesse curso nunca, em lugar nenhum do mundo. Não existe um curso que nem o nosso. Não existe. O que tem por aí é bobagem, é besteira. É protocolo que não tem, que você não vai jamais conseguir entender o tamanho da enganação. E o exemplo aqui desse que eu estou falando do protestantismo e do libertarismo é exatamente isso. Se você não entender que como libertário, como protestante, você está fazendo o papel do inimigo, nós nunca vamos vencer essa guerra. Pelo menos o protestante está buscando Jesus, porque tem muita gente que é libertário e é ateu. O cara é libertário e ateu, a maioria deles. Quer dizer, eles acham que são as pessoas inteligentes. É justamente essas pessoas. Se você é um ateu, como já expliquei em vários vídeos, você já está fazendo o trabalho do inimigo, né? Porque não existe a possibilidade de um ser racional viver nesse planeta e ser ateu. Não existe. Não existe uma forma de que uma pessoa teísta seja uma pessoa inteligente. É a maior burrice que alguém pode fazer na vida. Mas é óbvio que ela ouviu tanta merda a vida inteira que ela é convencida de que ser ateu é uma decisão inteligentíssima e ser libertário. Então, pelo menos o protestante foi enganado, mas ele busca Jesus como Deus. Então, esses vão ser salvos, porque eles não sabem de toda a mentira. Esses vão ser salvos. Agora, aqueles que já me ouviram 1000 vezes e insistem em não aprender e continuam protestantes e continuam fazendo a coisa errada, esses vão ser julgados, viu? Se vocês não entenderam, não tem problema. Tem que estudar, continue estudando até você entender. Você não vai poder chegar diante de Deus e dizer: não, eu não sabia. Não, mentira. Mentira, porque eu pus aquele maluco lá do Frazão falando para vocês 1 milhão de vezes. Vocês ouviram, vocês não quiseram acreditar porque vocês não quiseram. E você não queria acreditar nele, no Frazão, por que não foi ouvir o Frei Tiago? Por que não foi ouvir o Lucas Lancaster? É a sua alma que está em jogo. Por que os libertários ateistazinhos não vão ouvir o Lucas Lancaster? Para entender o que é a história da humanidade, a história da igreja, como todos esses movimentos subversivos, revolucionários, luciferianos, tiraram o povo de dentro da igreja, fizeram com que esse povo perdesse a fé em Deus.
e nós deixássemos, nós destruíssemos o mundo de que Jesus Cristo construiu, toda a cristandade baseada na fé e na liberdade, e na valorização do que é importante, que é a nossa alma, não do dinheiro, como o libertarianismo prega, tá bom? Grande abraço, pessoal, Deus abençoe a todos, e muito obrigado pelo carinho, tá aqui, manda a mensagem no suporte da Vanessa, que aí a gente vai vir aqui, deixa eu fechar aqui, aí eu venho aqui, ó, com a canetinha, né, vem aqui, ó, que é 3 números, eu risco aqui 3, 4 números aqui, tá bom, ó. Quero aqui do 200 e pouco, 220 até 204. Pronto, está vendido. Quero mais um aqui, está vendido esse aqui. E a gente vai riscando e a gente traz aqui para vocês. Eu faço, claro, que aí eu vou fazer com calma, né? Por exemplo, esse aqui já está vendido. Aí quer ver, tem outro aqui, ó. Esse aqui é melhor, ó. Eu faço aqui, ó. Só para vocês entenderem, ó. Já quer esse número? Ó, comprei o número. Esse aqui está vendo? Eu quero o número... É assim que vai funcionar, tá bom? Ó, eu quero o número aqui 10, tá aqui, ó. Número 10 está vendido, tá bom? Olha lá, está vendido. Até a gente encher a carteira toda. 135 está vendido, 215 está vendido, vai até o 300, tá bom? E aí, ó, quero comprar aqui do 150 até o 155, tá vendido. E aí, quando eu tiver tudo assim preenchido, a gente vai sortear um abraço para vocês. Olha que maravilha, né? Isso é o Estado, mas é o Estado de verdade? Não, se fosse um Estado de verdade, seria o Estado cristão, não proibiria que a gente tivesse algum sistema de apoio financeiro ao canal. Isso não é o Estado, isso é uma maldita ditadura comunista, ateísta, inimiga declarada de Deus e da vida humana, que prevê o controle da vida humana e o extermínio daqueles que se opõem. Isso não tem nada a ver com o Estado, nada a ver. Essa molecada está querendo tratar uma ditadura comunista que existe com o único propósito de matar, escravizar seres humanos, né? Inimigos de Deus, está comparando isso com o Estado. Nós criamos o Estado brasileiro é ruim, não tem Estado brasileiro nenhum, só a ditadura comunista. Se a gente não amadurecer e não entender isso aqui, não tem condição da gente conversar política, tá bom? Então, vocês, meus alunos, são uma elite intelectual no que diz respeito à política, à ciência política no país e no mundo. Vocês que estão comigo há 4, 5 anos, e eu sei aqueles que estão, que já ouviram mais de 10 mil horas de aula, é muito mais do que uma faculdade, é o equivalente ao que um médico estuda, 4, 5 anos de medicina, depois mais 4, 5 anos de especialização, como é que chama, não? Médico, depois residência, enfim. É isso que vocês fizeram comigo. Vocês são grandes especialistas em política e vocês vão ter o certificado de conclusão das horas desse curso que nós estamos fazendo aqui, que vai ter aí 100, 200, 300, 500 horas, sei lá quanto vai ter, mas vocês vão ter lá na observação que vocês participaram de mais de 10 mil horas de aulas desde que eu comecei a falar 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás. Tá bom? Vocês vão ter certificado para esfregar na cara de qualquer safado que quiser discutir com você. Então, quando um libertário quiser discutir com você, a primeira coisa que você tem que falar é o seguinte: qual é a sua religião? Eu não tenho religião, eu tenho uma, eu tenho outra, eu sou isso, eu sou aquilo, sou espiritualista, pronto. Você já é uma besta, escravo do sistema que sucumbiu a esse processo de subversão. Mas qual é a religião certa? Não existem religiões, só existe uma religião, né? E você quer defender um Estado livre, mas você não sabe o que é o cristianismo? Você não sabe que o cristianismo prega já um Estado livre? Um modelo econômico de liberdade econômica? Você não sabe disso. Você acha que você precisa de um rótulo de libertário para defender uma sociedade livre? Não precisa, tá bom? A gente fala mais sobre isso. Tá aí, pessoal, enfim, deu para entender? Eu quero o número aqui, vamos comprar o número aqui para nossa amiga aqui, Terezinha Mercury, minha amiga Terezinha Mercury, ela não tem internet, ela não sabe mexer com nada, então ela liga aqui, ó, manda só uma mensaginha para a Vanessa. Terezinha é amiga antiga nossa, já ajuda a gente aqui pelo Pix, né? Mas quem não quiser ajudar pelo meu Pix, que está aqui, né? Vem aqui e compre lá o númerozinho aqui do nosso sorteio. Quero o número 63, pronto, ó. Esse número 63 já é o número da
Terezinha Mercury, nossa amiga. Pronto, aí nós temos uma lista, e o dia que a gente fizer o sorteio aqui do abraço, né? Vocês vão concorrer a um abraço, ou uma canequinha, ou qualquer coisa, e se a gente tiver condição, a gente manda um prêmio de R$1.000, que nem era, né? Mas aqui não é rifa, né? Então quem quiser continuar apoiando o nosso trabalho vai ter esse formato aqui. É uma maneira da gente continuar a brincadeira, que muita gente ficou chateada, e aí nós pensamos nessa solução aqui, que eu acho que é bem interessante, tá bom? Tá aqui, ó, para apoiar o canal, aqui, tá bom? Vou tirar minha barriga da frente aqui, aí, ó. Deu para entender já, né? Nós vamos falando mais sobre isso e muito mais, de forma mais aprofundada no nosso curso, no nosso site, Marcelo Frazão, que ainda não está pronto, mas está pronto o site já praticamente, não assim totalmente, mas mais uns dias já vai dar para a gente ir lá e se inscrever no curso. Nós vamos fazer um pré-lançamento para ver se está certo, fazer a inscrição. Mas, infelizmente, a única maneira de parcelar o curso vai ser no cartão de crédito, porque não somos nós que fazemos, é a plataforma lá que faz. Então, não tem como dividir um carnê para você pagar todo mês, não tem jeito. A única maneira de dividir é parcelar no cartão 50 conto por mês lá, né, em um ano. Então, a gente vai fazer um curso de 1 ano, mas que equivale a um curso de, no mínimo, um curso técnico de 3 anos. Mas como esse conhecimento é muito mais profundo do que no nível técnico de conhecimento, é uma faculdade feita em 1 ano, por R$500, R$600, tá bom? É essa a ideia do curso. E esse curso não existe. Vocês não vão achar pessoas que digam o que eu estou dizendo, e vocês não vão achar malemar, que nem a gente fala no interior, né? Malemar, você vai encontrar gente que consiga entender o que eu estou dizendo. O libertário, na sua maioria, é esse pessoalzinho ateísta, que sucumbiu às mentiras da falsa ciência iluminista sobre a Santa Igreja Católica, as mesmas mentiras criadas pelo protestantismo, que, aliás, o protestantismo é que cria essa falsa ciência, né, para destruir toda a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não dá para você ser um libertário e achar que você é um aliado de Deus, ou um aliado da liberdade. Não, porque esse libertarianismo é a liberdade de Lúcifer. Tá bom? Procure entender o que eu estou falando antes de vir brigar comigo, os amigos que são libertários. Procure entender o que eu estou falando, estudar um pouco mais. Vão estudar a origem do libertarianismo, vocês vão ver que ela surge na esquerda, que não tem nada a ver com a direita, e só depois de um século é que ela passa a ser um movimento aí, entre aspas, chamado de direita. Tá bom? Um movimento direitista. Deu para entender? Mensaginha para a Vanessa, como o númerozinho, quando preencher toda, é uma forma da gente ter controle, para a gente ver quanto que a gente está conseguindo arrecadar, para ver se eu consigo me manter aqui. Senão eu vou ter que ficar só na nossa plataforma lá. Deixa eu diminuir aqui o tamanho, quer ver? Vamos ver se eu consigo diminuir o meu tamanho aqui. Aí quando eu aparecer aqui, eu não tampo o telefone. Pronto, ó como eu já estou craque, bonitinho aqui nas informáticas aqui. Tá vendo aqui o telefone em cima da cabeça da Vanessa? E é assim que a gente vai conseguir tocar o nosso trabalho, tá bom? A carinha aí de vergonha aí que eu tô, porque eu tenho que fazer isso aqui para ser um professor nesse país. E as pessoas ainda ficam falando que é o Estado, né? É o Estado. Então você vai concorrer a um abraço se você mandar R$20 para a gente. Não é que legal? Se isso fosse uma sociedade cristã, a gente poderia fazer qualquer coisa aqui que não teria problema. A gente não pode falar também. Grande abraço, pessoal. Salve Maria, Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado pelo carinho. E, por favor, não fiquem bravos, porque o que eu estou falando, eu não ganho nada. Então, vocês percebem por isso aqui que eu não ganho nada? Enquanto todo mundo tem canal monetizado, ganha fortunas aí, cães pastores aí com 50 mil pessoas ao vivo, eu não consigo monetizar o canal. Então, quem que ameaça o sistema? O cão pastor, que tem 50 mil pessoas ao vivo, ou eu aqui, que sou uma ameaça para esse sistema? Que estou com 10 mil inscritos de novo, que era para estar com mais de 1 milhão, 2, 3 milhões de inscritos, estou aqui com 10 mil de novo, começando de novo, pela milionésima vez estou aqui fazendo vamos sorteando aqui um abraço para vocês. Alguma coisa disso deixa claro quem está certo nessa história, tá bom? Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, a gente se fala novamente.